De crianças, tudo bem com vocês? Vamos então hoje dar continuação na aula de geografia, tá? Lá na apostila Universitários, na apostila 2, o espaço urbano, tá? Então, a vida nas cidades, principalmente nas grandes cidades, é muito movimentada. Geralmente, as pessoas que moram nas cidades possuem alguns recursos que são mais difíceis de encontrar nas áreas rurais, tais como rede de esgoto, sistema de saúde, telefone, centros comerciais e locais para diversão. Durante muito tempo, grande parte da população brasileira morava no campo. Observe a tabela e o gráfico a seguir. Se vocês olharem aí, a gente começa lá, 1940. Olha quantas pessoas moravam na população rural. População rural que mora lá no sítio, no campo, tá bom? E olha a população urbana, né? As pessoas moram na cidade. Olha a diferença, né? Em 1940, era 28.356.133 pessoas. Já na época, a população urbana era 12.880.182. Com o decorrer dos anos, isso foi mudando, tá? Então, observe bem esse gráfico aí, tá? Depois que eles fizeram esse gráfico, né? Eles montaram um outro gráfico, né? Para ficar bem visível, para fazer essas comparações. Então, lá, distribuição da população rural e urbana no Brasil no período de 1940 a 2000. Então, ele colocou em porcentagem, né? Então, os códigos que estão em azul, ele representa a população urbana. E as que estão em vermelho, ela representa a população rural. Então, você olhando aí, você consegue fazer essa observação de quantidade de pessoas na época, se foi mudando, se estava igual, tá bom? Então, observe com bastante atenção. Depois de observar a tabela e o gráfico, responda às questões a seguir. Onde morava a maioria das pessoas até 1940? Só responder com um xizinho, tá bom? Se é no campo ou na cidade. Em que ano a população da cidade começou a ficar maior que a população no campo? Então, observe o gráfico, observe lá a tabela e vocês vão conseguir responder, tá bom? Só com um xizinho também. Comparando a população rural e a urbana nos anos de 1960 e 1970, qual delas cresceu mais? Então, só colocar um xizinho aí também, tá? Se é rural ou se é urbana. Lembrando, rural é campo, tá? Que mora lá no sítio. E urbana é a cidade onde a gente mora, tá bom? Onde a maioria da população do seu município mora? No espaço ou no espaço urbano ou no espaço rural. Então, só vocês colocarem aí se a gente mora no espaço urbano ou no espaço rural. Como podemos observar na tabela e no gráfico, a população das cidades aumentou, enquanto a população do campo diminuiu. Atualmente, hoje em dia, está acontecendo, cada 5 brasileiros, um deles vive no campo e os outros 4 moram na cidade. São vários os motivos pelos quais as pessoas deixam o campo e seguem para a cidade. Entre eles está a quantidade de trabalho oferecida. Nas cidades, o número de emprego é maior. As oportunidades de trabalho fazem com que muitas pessoas saiam do campo e de pequenas cidades e sigam em direção às grandes cidades. As pessoas que vivem nas cidades trabalham em diversas atividades e todas essas atividades estão interligadas. Uma sempre depende da outra, né? Agora, faça uma lista em seu caderno com 5 tipos de atividade que as pessoas exercem na cidade. Então, assim, pode ser um trabalho, tá bom? Que eu acho que fica melhor.
Você escolhe 5 lá de atividades que podem acontecer e você coloca no seu caderno. Agora, você vai escolher uma dessas atividades e vai desenhar nesse espaço abaixo. Não se esqueça de colocar o lugar onde se pratica essa atividade. Todas as crianças gostam de brincar. Tenho certeza disso, hein? Não importa onde vive. Porém, as brincadeiras das crianças que vivem no campo podem ser diferentes das brincadeiras das crianças que vivem na cidade. Então, desenhe aqui as brincadeiras que são mais comuns na cidade. Agora, desenhe aqui as brincadeiras que são mais comuns entre as crianças que vivem no campo. Uma boa aula e tenha um excelente dia, crianças. Um beijo.